bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos trazer aqui a leitura, uma bela leitura do livro O Essencial. Esse livro ele está sendo lançado oficialmente por esses dias, é inédito. Na verdade, o lançamento oficial dele, eu estou com ele aqui porque eu comprei em pré-lançamento. O lançamento oficial dele está sendo hoje, lá na Mansão do Caminho, né? Então, hoje, hoje está sendo comemorado, está tendo uma festa lá, comemorados 97 anos de idade do Divaldo Franco, né? Então, ele está fazendo aniversário e, como forma de comemoração, está sendo oficialmente lançado este livro aqui, O Essencial. Então, são mais uma coletânea de histórias, né, do espírito Amélia Rodrigues, que ela se dedica muito a contar as histórias do período da época de Cristo, né, com uma beleza muito grande, no estilo Irmão X, né. Muitas obras do Irmão X, ela tem esse estilo, né? E é através do médium Divaldo Franco que ela conta histórias belíssimas ali ocorridas na época de Jesus, né? Então, esse lançamento aqui, né? Eu escolhi para nós uma lição aqui do capítulo 3, falando dos desafios à fé. Então, vamos aqui fazer a leitura do texto, né? E vou trazer algumas histórias lindas da época de Jesus, que é sempre muito gostoso ouvir as histórias, né? Então, quando a gente ouve, ler o Evangelho já é algo que acalenta por demais o nosso coração. E é o suficiente, né? A leitura do Evangelho já é o suficiente, não se precisaria de mais nada. Mas quando vem essas narrativas, que são os detalhes, que não ficaram registrados nos evangelhos, mas esses espíritos ali têm acesso a esses arquivos que estão registrados, né? Então, se nós hoje temos condição, né, nós temos uma nuvem que a gente arquiva tudo, imagina a espiritualidade. Ela tem lá os seus recursos de deixar todos os fatos ocorridos na história, desde a criação, né, até os presentes dias também registrados. E os espíritos, conforme a sua condição, a sua possibilidade, enfim, eles têm essa condição de acessar esses arquivos, digamos assim, e assistir, né, e ver se desenrolar todos o desenrolar tal qual aconteceu e trazem essa narrativa para nós, né? E a Amélia Rodrigues é um desses espíritos que se dedicou a essa tarefa, para nos presentear. Então, essas leituras, elas vêm assim realmente para um presente para os nossos ouvidos e um acalento para os nossos corações, né? Pelo menos assim, eu me sinto assim, é um acalento, é um presente mesmo para mim ouvir essas histórias, né? Histórias com H, porque são histórias que aconteceram, tal qual aconteceram, né? Com todos os detalhes que, por razões óbvias ali, não ficaram registradas nas escrituras, né, nos evangelhos ali. No evangelho ficou registrado o que precisaria, a história em si, o ensinamento moral, né? Aquele ensinamento moral que valeu para aquele período lá atrás, vale para os dias de hoje e valerá por toda a eternidade, né? Então vamos lá. Desafios à fé. Aqueles eram tempos diferentes de outros que aconteceram no passado. A psicosfera reinante era semelhante a um campo de batalha transformado em jardim, no qual a primavera sorria flores nos terrenos antes áridos e espalhava perfumes no ar. Então, os detalhes, né, ela vai contando toda a atmosfera do local, porque ela, pela mediunidade, ela percebe tudo isso, né? Jesus estava com eles, mas eles ainda não o conheciam. Não tinham sequer dimensão do significado, da oportunidade grandiosa que fruíam.
Eram homens simples, acostumados à labuta do mar e às demais profissões a que se aferravam. As suas aspirações não diferiam das que pertenceram aos seus pais. Quem era pescador, de pescador descendia, e para o filho aspirava a mesma profissão, assim por diante, né? Então, eles faziam aquilo que os pais faziam. Isso a gente vê claramente ali nos evangelhos, né? De Betsaida, ou casa da pesca, assim como de Cafarnaum, vieram alguns deles, cujo ofício era atirar as redes ao mar, e agora deveriam estirá-las no imenso oceano da humanidade, a fim de colher mulheres e homens para o reino dos céus. Que eles tampouco tinham ideia do que se tratava. Olha, eles tinham uma missão, uma tarefa imensa, mas eles não tinham a menor noção, assim como eles não tinham nem noção, como ela está dizendo aqui, exatamente do que representava Jesus, né? Nesse momento, né? É certo isto, sem dúvida, que amavam aquele admirável rabi, que os convocara sorrindo e cantando uma suave e doce melodia a que não se encontravam acostumados. Nunca haviam escutado uma voz igual, nenhuma convivência como aquela. Alguns não se conheciam até o momento quando foram convocados, embora outros fossem amigos e companheiros de faina diária. No entanto, formavam um grupo gentil, afetuoso, com algumas dificuldades no relacionamento, como seria de esperar-se. Enquanto ele falava e convivia ao lado deles, estranha paz e comovente bem-estar vestia-os de alegria e a vida não os afligia. Mas os seus horizontes de pensamento e de conduta eram semelhantes àqueles geográficos. O mar, as montanhas, do outro lado, na Decápole, as praias, as pequenas contendas do comércio, as preocupações domésticas em torno do pão e do peixe de cada dia. Então, eles se preocupavam com a vidinha deles, né? Como nós, na nossa vida diária, né? Os nossos afazeres, as nossas coisas. Repentinamente, tudo se modificou. Ouvindo-o, passaram a anelar por amplidão pelos complexos acontecimentos que iam além da sua região, pelos infelizes de que agora se davam conta. Sempre existiram, mas acostumados à sua miséria, nunca os perceberam, entendendo a extensão do seu drama, das suas necessidades e, acima de tudo, de que eram seus irmãos. Então, eles, na vidinha deles ali, usual, dia a dia, eles nem conseguiam olhar para o lado como a gente, né? E não percebiam os irmãos, as outras pessoas e as situações em que elas viviam, né? Agora eles estão conseguindo perceber. Alguns eram mais ou menos compadecidos e até ajudavam este ou aquele, mas agora, em a nova ordem, eles passaram a ter importância, adquiriam significado, porque o seu mestre os elegera, convivia com eles, dialogava, ensinava-os a viver, a erguer-se do estado abjeto com a simples mudança de pensamento, de como encarar a existência e de sobrepor-se ao desespero. Sem dúvida, tratava-se de uma revolução diferente, especial, na qual a ralé adquiria cidadania, sem qualquer desprezo pelos opulentos e extravagantes, que, uma ou outra vez, também se acercavam dele, curiosos ou zombeteiros, interessados ou mesquinhos, mas que eram tratados com gentileza. Então todo mundo se acercava dele, e aqueles, os mais infelizes e sofredores, eram tratados de maneira que Jesus conseguia tocar neles, fazer com que eles enxergassem o sentido de dignidade, de amor próprio, né? E se levantando ali da situação, né, que eles viviam. E os outros, aqueles
Os opulentos e extravagantes também queriam olhar ou para criticar, né, ou por curiosidade. A canção de amor e o seu cantor passaram a ecoar pela região do mar, depois alcançaram os montes, a outras tetrarquias e de todo lugar possível buscavam-no para uma ou outra necessidade. E ele cada vez se fazia mais belo, mais sábio, mais misericordioso, mais difícil de ser entendido no que dizia. Quase sempre nos grupos sociais os indivíduos fechavam-se, parecendo temer a invasão de estranhos que lhe possam perturbar os hábitos e as ambições. Aquele grupo que ele conduzia não era diferente. Tratava-se de criaturas humanas e com as suas grandezas, né? Tratava-se de criaturas humanas com suas grandezas, mas também com suas limitações, para não dizer misérias morais. Eram homens simples, embora espíritos preparados, momentaneamente envoltos na ignorância. Então, vejam, né? Eram gente como a gente, pessoas simples no seu dia a dia, normal, né? Mas eram espíritos preparados. Eles estavam prontos para compreender a Jesus, né? E de lá para frente, eles deram uma evoluída. Talvez eles deixaram de ser, talvez não, com certeza deixaram de ser espíritos preparados para já se tornarem ali espíritos de uma condição mais superior, né? De modo a preparar outros que viessem depois, né? À medida que se faziam mais conhecidos, não podiam dominar os velhos hábitos das censuras, dos ressentimentos, das invejas, das pequenezes espirituais por onde haviam transitado. Sentimentos humanos, nós todos conhecemos muito bem. Discutiam por coisas nenhuma, como nós, disputavam a ternura do amigo, sem saber como fazê-lo, né? Então eles ficavam ali brigando pela atenção de Jesus, eles ficavam enciumados, né? Se eles observavam Jesus conversando mais com um, ficavam com ciúme, essas coisas todas. Censuravam-se reciprocamente e invejavam-se uns aos outros, cada qual se acreditando merecedor de atenção, de cuidados que eram dispensados a João, o jovem filho do trovão, e a Pedro, em cujo lar ele se hospedava quando se encontrava na região. Então os outros ficavam com ciúmes, né? Sem que se apercebessem, dividiram-se emocionalmente, embora juntos fisicamente. Então olha só. Por que será que João parece o preferido? Indagava Judas. Que tem Pedro que nós outros não possuímos? Perguntava Tomé na sua austeridade. Não temos sido todos leais e atentos? Inquiria Barnabé. E discutiam, apontavam imperfeições nos outros. A situação tornou-se mais difícil quando uma antiga equivocada passou a comparecer às inesquecíveis reuniões dos entardeceres da luz no lago, nas cercanias das cidades, né? Então, aqui, ou era Maria de Magdala, né? A mulher adúltera, provavelmente aqui, né? Então, a mulher adúltera, ó, vamos ler aqui. Não era ela uma mulher condenada? Como conviver com alguém que deveria, segundo a severa lei, ser punida pelos hediondos comportamentos que se permitia? Era tão atrevida, diziam a meia voz, quer dizer, não falavam pela frente, ficavam falando por trás, né? Que se encorajara a adentrar na casa de Simão e noutro lar banhar aos pés do mestre com perfumes e lágrimas, enquanto se enxugava com os próprios cabelos.
Porque o mestre a aceitara entre eles e até lhe tolerava a presença em momentos que somente ele, os homens estavam reunidos, em momentos em que somente eles, os homens estavam reunidos. Então aqui o machismo, né? Eles não se conformavam. Como? Isso é dos homens. Jesus não tinha isso. Jesus não tinha sombra alguma, né? Então para ele não existia homem e mulher, existia os filhos de Deus, irmãos ali, irmãozinhos dele, né? E que ele estava ali, eram suas ovelhas, não importa quem. Então ele acolhia todos, né? A situação complicava-se à medida que o tempo transcorria na ampulheta dos momentos. Aconteceu num dia em que vinham excitados pelo caminho ao encontro de Jesus. Estavam algo exaltados, irritados e de mau humor. O doce olhar do amigo sereno desceu sobre eles com imensa ternura, desnudando-os, e sentiram-se constrangidos, enquanto sua tenra voz interrogou-os. Que vinhas discutindo pelo caminho? Envergonharam-se das mesquinhezes, e mais ainda quando ele lhes disse: quem desejar ser o maior, que se faça o servo do menor. Estavam desmascarados. O amigo conhecia-os sim, e apesar disso os amava. Ele então prosseguiu explicando: não é difícil ser grande no reino de meu pai, bastando somente ser o maior servidor e o melhor amigo em seu nome. Apagando-se no anonimato do bem, adquire-se o requisito para ter o nome escrito no livro dos céus. Todo aquele que se exalta já goza da vaidade e da ilusão, tornando-se humilhado depois, quando contemplar na glória aquele que foi desconsiderado. Quem anela pelo planalto deve caminhar com segurança. Então aqui, ó, que a gente acabou de ler, é aquele ensinamento que está registrado lá nos evangelhos: quem se humilhar será exaltado, né? Os últimos serão os primeiros são os últimos. Então aqui está a história contando em que contexto que foram pronunciados aqueles ensinamentos. Então, na verdade, era numa caminhada, eles andando ali, né, juntos em grupo, e Jesus percebeu eles todos com essas dificuldades morais ali, falando um do outro, isso e aquilo, e Jesus vem e conversa com eles e ensina, né, tudo isso aqui, olha. Quem anela pelo planalto deve caminhar com segurança pela planície, né? Então, quem quer subir tem que dominar aqui embaixo primeiro, na planície, né? A conquista da paz interior é realizada mediante a compreensão do próximo, das suas dificuldades e desvios. Ele não pede para ser julgado, censurado, mas suplica ocasião de ser esclarecido e amparado. Todos aqueles que se encontram bem já ultrapassaram o vale do desconforto e da aflição, estando em condições de amparar quem ainda caminha na sombra da ignorância. Na construção da verdadeira amizade, é indispensável que se pense nos irmãos esquecidos na retaguarda, a fim de que a sementeira de bondade assinale os esforços de iluminação. O próximo, portanto, começa entre aqueles que estão mais perto um do outro, a fim de ser encontrado à distância na estrada do abandono, né? Então, amar ao próximo como a si mesmo. Ele está dando mais um conceito aqui do próximo, que lá no Evangelho ele ilustrou contando a parábola do samaritano, né? Eu vos convido para que aprendais a servir e nunca a fruir na terra, a socorrer ao invés dos procedimentos julgadores que apresentam as culpas alheias. Quem vem a mim necessita de acesso à paz, e eu sou a porta das ovelhas. Estai atentos, pois que são muitos aqueles que aspiram à ternura com as mãos transformadas em cardos ferentes, né? Então, muitos querem aspiram à ternura, mas as mãos estão transformadas em cardos ferentes, ou seja, está sempre pronto a atacar, né, e a julgar e tudo mais. Desse modo,
Se não fordes capazes de amar-vos uns aos outros num pequeno círculo de corações, como podereis estender ao primado da misericórdia por toda a terra? Que profundo! Ah, isso aqui é profundo demais, porque a gente vê em grupos, a começar pela nossa família. Eles aqui não eram família, eles tinham lá, cada um tinha a sua família, né? Eles já estavam, mas era um pequeno grupo de pessoas distintas. E Jesus pergunta para eles: olha, se não fordes capazes de amar-vos uns aos outros num pequeno círculo de corações, como podereis estender o primado da misericórdia por toda a terra? Porque a gente tem que amar indistintamente, a todos, né? Fez-se um natural silêncio. A sua cantilena de bondade apresentava notas de melancolia e de júbilo, de modo que não se sentissem repreendidos, mas orientados. Então, essa condição de um espírito como Jesus, ele estava chamando a atenção de todo mundo, mas não estava, né? Não, na verdade, era tanto amor ali que era um ensinamento, né? Ele ensinava com amor, ele orientava. Então, e fazer isso de uma forma que eles não se sentissem como se estivessem sendo chamados a atenção, como se estivessem sendo repreendidos, né? Mas na verdade estavam, só que com tanto amor que eles nem sentiam. E assim, qualquer um de nós que fosse tentar fazer da mesma forma seria entendido, compreendido, provavelmente como uma repreensão, né? Por quê? Porque nós também temos essas situações, esses mesmos sentimentos que eles tinham. Jesus já não tinha isso. Já não, né? Jesus não tinha isso. Jesus não possuía sombra nenhuma, um espírito pleno, né? Espírito puro. Ele não vivia conflitos como nós vivemos. Adestrando-os na legítima fraternidade, Jesus preparava-os para os testemunhos do porvir, que não seriam evitados, né? Então, essas lições aí são verdadeiros desafios, né, à fé. Então, essas palavras maravilhosas que nós possamos ler essas palavras que foram pronunciadas dessa maneira ali naquela caminhada por Jesus, e que a gente se imagine caminhando também, andando, né, e Jesus andando conosco. E de repente, a gente ali dentro das nossas pequenezes, né, ele para e fala essas palavras aqui, né? E que a gente realmente possa assimilá-las de modo como os seus discípulos assimilaram, né? Tanto que fizeram a diferença depois. E assim nós terminamos a leitura, né? Vou trazer algumas leituras desse livro. Temos algumas coisas assim bem interessantes aqui. Agradeço a todos pela atenção. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Hoje nós vamos ler uma mensagem do livro O Espírito da Verdade, é o título do livro, e este livro é psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, e foi ditado por espíritos diversos. Essa mensagem que nós vamos ver hoje é do capítulo 78 e o título se chama Na Exaltação do Amor. E quem ditou essa mensagem foi André Luiz. Este texto ele tem como base o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 10. Nós vamos ler um trecho deste item do Evangelho para maiores esclarecimentos, melhor entendimento dessa mensagem. O título do texto do Evangelho são vários textos que falam sobre a lei do amor. E foi escolhido aqui a mensagem do item 10, que foi ditado pelo Espírito Sansão, que foi um membro da Sociedade Espírita de Paris. E foi ditada essa mensagem em 1863. Mas voltemos ao texto. Na exaltação do amor.
A folha ressequida que cai, anônima, no pedúnculo em que nasceu, é bem o símbolo do poder oculto de Deus em a natureza. Poder que é força, vida e amor. Quem a recolheu? O sol? Não. O vento? Não. O homem? Não. A folha desceu por si mesma, segundo os ditames pré-estabelecidos pelas leis gerais do universo, para o seio fecundante da terra, que a transforma em novo elemento num laboratório da incessante renovação. Assim também se movem as criaturas e os destinos. Então vemos aqui que o sol, né, não é o sol, o vento que possibilitou que a folha caísse da árvore, né? A folha desceu sozinha, era independente, né, a ação dela, né? E também isso acontece conosco, não é verdade? Nós temos as nossas ações escolhidas por nós. Continuando a leitura. Assim também se movem as criaturas e os destinos. A folha cai, os mundos caminham, o homem evolve. Brilha o sol naturalmente, mantendo a família planetária nos domínios da casa cósmica. Avança o vento sem esforço, nutrindo a euforia das plantas, em princípios de soberana espontaneidade, constrói o homem a própria existência. Saber não é tudo. Só o amor consegue totalizar a glória da vida. Quem vive, respira. Quem trabalha, progride. Quem sabe, percebe. Quem ama, respira, progride, percebe, compreende, serve e sublima, espalhando a felicidade. Siga, pois, seu roteiro, louvando o bem, esquecendo o mal e edificando sem repouso. Se o caminho é áspero e sombrio, prossiga com destemor. Lembre-se que na vanguarda há mais amplo local para a sua esperança. Busque ouvir a mensagem do amor onde passe. Estude amando. Responda aos imperativos da evolução amando onde esteja. Atenda ao semelhante amando com alegria. Satisfará em tudo a você mesmo amando sempre. Na marcha ascendente para o reino divino, o amor é a estrada real. As outras vias chamam-se experiências que a eterna sabedoria, ainda por amor, traçou a grande viagem das almas para que o espírito humano não se perca. Antes de você, o amor já era. Depois de você, o amor será. Isso porque o amor é Deus em tudo. Viva assim a vida amando-a para entendê-la, viver e amar, amar e compreender, compreender e viver abundantemente. Ângulos de uma verdade só, a vida eterna. No entanto, viver sem amar é respirar sem trabalho digno. Querer com exclusivismo entontecente é contemplar situações e circunstâncias com apriorismos que geram a enfermidade e a morte. Se você sabe, portanto, o que é viver, por que não vive? Só vive realmente quem ama. Só ama efetivamente quem age para o bem de todos. Só age, sem dúvida, para o bem de todos quem compreende que o amor é a base da própria vida. Fora dessa verdade, há também movimento e ação de sombra que tornará fatalmente à luz em ciclos determinados de choro, provação e martírio. Nada novo, sempre a lei, que funciona compassiva, mas inexorável, restituindo a cada sementeira a colheita certa.
Comande a embarcação de seu destino e não atribua ao trem os erros que as suas mãos venham a cometer. De você mesmo depende a própria viagem. Instrua a você, sem procurar encobrir ante a própria consciência as faltas que lhe arrojam a alma ao desencanto ou ao agravo das próprias necessidades do espírito. Ainda que a noite lhe envolva o passo, alente no imo do ser o dia eterno na fé. O dia eterno da fé. Não se confie ao sabor da invigilância, para que a invigilância não lhe arraste a existência ao sabor do sofrimento. Antes de nós, o universo era o santuário da glória divina. Lembremo-nos, pois, de que Deus nos criou para acrescentar-lhe a grandeza. Não lhe diminuamos o esplendor cultivando a treva. Enganaremos a forma. Jamais enganaremos a vida que palpita triunfante em nós mesmos. Aprenda a buscar aquilo de que você carece no próprio aperfeiçoamento, antes que alguém lhe ensine a preço de aflição. Busque o roteiro exato antes que outros se lhe ofereçam no dia de sua perturbação para guias de sua dor. Força é poder, ideia é força. Mas só o amor condiciona o poder para a vitória da luz. Ame o caminho, caminhe e vença. Anote hoje os seus movimentos no ritmo do trabalho e da oração, e o amanhã surgirá com um brilho sempre novo. Sorria para os lances mais difíceis da estrada, e os panoramas próximos e remotos descerrar-se-ão sorrindo à sua alma. Não pare, senão para refazer o fôlego atormentado. Mais além é a estrada de destino. Não escute o murmúrio das sombras, senão para socorrer as vítimas do mal, a fim de que os gemidos enganadores do nevoeiro não lhe anestesiem o pulso de elevação. A fraternidade ser-lhe-á anjo sentinela entre os pântanos da amargura. Cante o poema da caridade, seja onde for, e as criaturas irmãs, ainda mesmo quando algemadas ao crime, responder-lhe-ão com estribilhos de amor. Responder-lhe-ão com estribilhos de amor. Guarde compaixão e a paz ser-lhe-á doce prêmio. Exemplifique a fé que lhe honra a inteligência e o mundo abençoar-lhe-á todas as palavras. Conheça todo dia no serviço que lhe compete e o dever retamente cumprido manterá você, invariavelmente, na manhã luminosa da vida. Antes de amparar a você, ampare aqueles que, desde muito, suspiram pela migalha de seu amparo. Antes de nossa vontade, a vontade do Senhor. Antes do bem para nós, o bem necessário aos outros. Seja para você a justiça que observa e corrige, e seja para o irmão de jornada a bondade que ajude e absolve sempre. Sobretudo, guarde a certeza de que o amor se emoldura na humildade que nunca fere. Coloque você em último lugar e a vida encarregar-se-á de sua própria defesa em qualquer parte. Mesmo com sacrifício sob chuvas de fel e gritos de calúnia, renda diariamente seu culto ao amor e o amor da própria vida brilhará em sua alma, convertendo-a em estrela para a glória sem fim. André Luiz. Essa mensagem é de muita beleza e amor, não é? Mensagem que nos chama para o amor à vida. O Espírito nos diz, em certo trecho do texto,
Abre aspas. Quem ama, respira, progride, percebe, compreende, serve e sublima, espalhando a felicidade. Siga, pois, seu roteiro, louvando o bem, esquecendo o mal e edificando sem repouso. Se o caminho é áspero e sombrio, prossiga com destemor. Então, no início do texto, é dito que uma folha ressequida que cai da árvore é uma demonstração do poder de Deus. A folha que cai da árvore possibilita renovar o solo. Isso é fruto das leis divinas, lei do Criador, de tudo que existe. Somos frutos do amor e leis de Deus. O amor do texto diz, o autor do texto diz, em princípios de soberana espontaneidade, constrói o homem a própria existência. E logo em seguida ele escreve, saber não é tudo, só o amor consegue totalizar a glória da vida. Então, siga, pois, seu roteiro, louvando o bem, esquecendo o mal e edificando sem repouso. Uma outra frase significativa para a nossa evolução é: busque ouvir a mensagem do amor onde passe. Essa mensagem nos diz sobre como interpretar pelo ponto de vista do amor. E logo depois o autor escreve, na marcha ascendente para o reino divino, o amor é a estrada real. As outras vias chamam-se experiências que a eterna sabedoria traçou a grande viagem das almas para que o espírito humano não se perca, ou seja, necessitamos de muitas e muitas encarnações para que possamos nos elevarmos a planos superiores e sabemos exercitar o amor nas nossas ações, nos nossos pensamentos, em todas as questões, não é? Agora eu vou ler o texto do Evangelho, né, do capítulo 11, cujo título é Amar ao próximo como a si mesmo. Nós vamos ver o item 10, que tem relação com essa mensagem escrita por André Luiz, né? Eu não vou ler toda a mensagem, vou ler 3 parágrafos, mas ainda tem mais 2. Meus caros companheiros de estudo, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz, amai muito para seres amados. Este pensamento é tão justo que encontrareis nele tudo que consola e acalma as penas de cada dia. E mais ainda, praticando este ensinamento, vos elevareis de tal maneira acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo de deixar o vosso corpo terreno. Tendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes agora uma certeza, a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem aos desejos da vossa alma. Deveis vos elevar bem alto, para julgar sem as limitações da matéria, e não condenar vosso próximo sem antes terdes elevado vosso pensamento até Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser honrado, leal, consciencioso e fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. É procurar ao redor de si o verdadeiro sentido de todas as dores que afligem vossos irmãos, para levar-lhes alívio. É olhar a grande família humana como sendo a sua, porque essa família vós a encontrareis numa outra época, em mundos mais avançados. Os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, que estão predestinados a se elevar ao infinito. É por isso que não podeis recusar a nenhum de vossos irmãos o que Deus generosamente vos deu, o amor, tal qual, por vossa parte, felizes seríeis se os vossos irmãos vos dessem tudo do que necessitais. Dai a todos os sofredores uma palavra de esperança e de apoio, para que sejais todo amor, todo justiça. Acreditai que estas sábias palavras, amai muito para seres amados, seguirão seu caminho. Elas são revolucionárias e obedecem a um
traçado que é fixo, invariável, mas vós que me escutais já ganhastes algo. Sois infinitamente melhores hoje do que há 100 anos. Mudastes de tal modo para melhor que aceitais de forma confiante uma grande quantidade de novas ideias sobre a liberdade e a fraternidade, que antigamente teríeis rejeitado. Assim é que, daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade outras ideias que ainda não puderam entrar em vossa cabeça. Então, estamos em evolução e com o tempo, cada vez vamos aprendendo algo mais sobre a prática das leis divinas, que são as leis do amor, né? E as leis que regem todo o universo. Que todos tenham uma ótima semana, que tudo possa correr bem.